Boa noite. Estamos estudando a questão, vamos tratar dos direitos reais de garantia. E aí, especialmente da questão do penhor, da hipoteca e da anticrese. E aqui temos características interesses peculiares, porque eles acompanham aqui a coisa em todo o seu desenrolar para garantir que aquela dívida realmente seja quitada. E que garantia é essa? Normalmente elas são garantia para o credor que, em virtude de ele disponibilizar de recursos para o devedor, ele pode se valer de sua garantia. Essas são garantias concedidas do devedor ao credor para quitar determinado valor que vai ser empenhado. E aqui esses direitos reais em garantia, eles se encontram no artigo 1419 a 1510 do nosso Código Civil, lá no título de número 10. E aí agora passaremos a falar da questão do penhor. O que é o penhor? O penhor ele é feito através da coisa, a tradição da coisa. Você entrega a coisa e coisa é, por exemplo, a pessoa ele vai comprar, ele não tem dinheiro, ele pega, por exemplo, uma aliança ou um bem, uma joia, ele vai em uma loja, um lugar que faz penhor, penhora aquilo ali e com garantia. Normalmente, às vezes, esse penhor, o valor do bem penhorado, ele é muito maior do que aquilo que vai ser pego. Por exemplo, se a pessoa, o bem avaliado dele vale 10 mil, mas ele quer pegar 5 mil, então ele deu esse penhor para garantir. E ali o credor, ele está avisando o seguinte, que ele tenha certeza, a garantia de que aquela pessoa, aquele devedor, ele vai realmente pagar. Por isso ele usa exatamente essa garantia. E ela para garantir o pagamento daquilo que foi acordado. Existe no nosso Código Civil diversos tipos de penhor. Por exemplo, o penhor legal, penhor legal é aquele que ele surge em virtude de uma própria norma, em virtude da legislação pertinente para que ele tenha esse penhor legal. O penhor rural ele é subdividido em penhor agrícola, aquele que está relacionado à questão de cultura, de grãos, e também aquela questão da pecuária, aquele que está relacionado à questão de animais, bovinos, suínos, equinos e outros animais. Pode ter também a questão do penhor industrial. Esse penhor industrial está relacionado com a questão de máquinas, equipamentos, aparelho voltado para a questão da indústria. Penhor mercantil trata da questão das obrigações comerciais. E também o nosso código ele trata aqui, traz algo interessante quanto à questão no artigo 1436, na questão da extinção. Como que ele se extingue? Em virtude de foi extinta a dívida, não existe necessidade desse penhor se manter. Com o perecimento do objeto periciado, por exemplo, você tem um penhor lá, nós suponhamos que aquele é o objeto de penhor e aquela loja de penhor, aquele local, pega incêndio e deteriora, que ele vai ser completamente destruído. Então aquele bem ali ele foi exaurido, não existe mais, então não se justifica por isso. A renúncia do credor, o credor, como isso aqui trata de direito disponível, ele pode dispor disso, não quero mais esse penhor, eu estou aqui renunciando isso. Trata de confusão, adjudicação judicial e remissão, ou venda amigável do penhor. E aqui note-se que no penhor, o bem é transferido, é feita tradição e é transferido para o credor, o objeto. Vamos agora falar da questão da hipoteca. Na hipoteca, grava-se a questão, é um instituto também da questão do direito real, e a forma mais comum aqui é a hipoteca convencional, mas existe também a hipoteca judicial, hipoteca e a hipoteca legal. Uma das características interessantes da hipoteca pode ser o seguinte, gravando, que pode ser hipotecado imóvel, navio, aeronaves,
do devedor ou de terceiro. Isso é o seguinte, na questão da hipoteca, ela não é transferida ao credor, mas ela fica hipotecada. E é feito através de uma escritura pública. Tem que fazer essa escritura pública, até porque para que traz a lisura, que é a questão da publicidade, e essa publicidade se traz com registro, até porque ali, quando você vai fazer essa questão de hipoteca, você faz ali as características daquele bem, exatamente, faz esse registro para que todos tenham a plena ciência que aquele bem, exatamente, ele está hipotecado. Esse hipoteca é o seguinte, ele é uma garantia que aquele que de fato ele adquiriu aquela questão daquele bem, ele irá cumprir com as suas obrigações de quitar a dívida. E aqui uma outra coisa bem interessante aqui na questão da hipoteca, o artigo diz que aquele que pode alienar, ele também pode ter os poderes para hipotecar. E aqui, tratando-se de pessoa casada, é importante que a esposa, ela como vai mexer uma garantia no próprio bem patrimonial do casal, existe aqui, por exemplo, necessita aqui de autorização o Shoria, por exemplo, uma autorização da esposa, que está dando como garantia aquele bem ali que é hipotecado. Aqui vamos agora passar para a questão da anticrese. Na anticrese, ele ocorre com o bem, ele é passado aqui para a questão, para a posse do devedor, transfere esse bem para a posse do credor. E é feito também, é obrigado, tem que registrar no cartório, tem que fazer o devido registro cartorário. E aí o que ocorre é o seguinte, ocorre que o imóvel alheio, o devedor, o credor disse, olha, ele vai ter a posse aqui de um bem que é de terceiro, para que aquilo ali ele possa vir a quitar a dívida daquele que contraiu. Disso, olha, é uma garantia disso, olha, você está me devendo aqui, eu vou ficar, por exemplo, com esse teu imóvel aqui de aluguel, e vou receber aqui o aluguel, o fruto disso aqui, para quitação da dívida e quitação dos juros. E aqui é feito mediante a questão da escritura pública. Também é necessário, se caso perdurar por muito tempo, também aqui o código ele diz o seguinte, que o devedor ele solicita que seja feita a prestação de conta para saber realmente se está sendo aplicado para aquela finalidade. E aqui também o código nos traz o que extingue essa anticrese, essa garantia. O pagamento da dívida, isso aqui com certeza já extingue. O término do prazo, o prazo legal disso, olha, tem um prazo, então terminou aquele prazo ali, ele exatamente desaparece. Perecimento do bem anticrético, por exemplo, se aquele bem ele for ruína, por exemplo, uma casa ali, de repente tem um terremoto e ela desaba, é exaurida, destruída, então não justifica ter exatamente continuar. A renúncia do anticretista, ou seja, o credor ele pode dizer, opa, eu estou renunciando isso, não quero mais, estou renunciando. Então, ele com a renúncia também extingue essa modalidade. Pela exclusão de outros credores, quando o anticrético não opuser seu direito de retenção. Então, essas são as características. Os direitos reais, eles, em suma, eles são garantias que o credor tem que ele vai receber aquilo que ele contraiu. Isso é uma garantia para a questão da dívida. Diz, olha, estou concedendo um crédito para você, mas eu tenho uma garantia. Garantias são feitas através desses instrumentos, conforme prevê a questão da lei. Muito obrigado.